Certo, eu já. Perfeito. Estão conseguindo ver a apresentação? Eu consigo. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Novamente, muito obrigado aí pelo convite, tá? Espero conseguir passar aí para vocês um pouco sobre o que é o Tanzo. Ah, eu vou estar usando aí alguns slides que eu usei no VMUG aqui de São Paulo e também algumas apresentações internas da empresa, com algumas novidades. Bom, para quem não me conhece, eu acho que nenhum de vocês conhece, eu não sou muito ativo nas redes sociais. Eu me chamo Atos Menezes, eu trabalho na VMware aí já tem cerca de 6 anos e meio, inicialmente com os produtos Core, e depois eu comecei a trabalhar com a solução de SDN que a gente tem, que é o NSX, tanto o V e agora com o T, também com as ferramentas de automação, Visualize Automation, Orchestrator, agora também com o SaltStack, e trabalhei também com o vCloud Director. Quer dizer, trabalhei não, né? Ainda trabalho com todos esses produtos. Minha carreira começou como administrador de sistemas baseados em Windows, né? Sistemas Microsoft. E depois eu acabei trabalhando aí também com sistemas baseados em Linux, que é uma das coisas que eu mais atuo hoje, né? Os nossos produtos rodam em cima de appliances e a base deles é Linux, então eu tenho trabalhado muito com isso. E agora também estou atuando na parte aí de container, né? Com o vSphere, com o Tanzu. Eu não coloquei aqui, mas eu estou desenvolvendo um blog, ele não está no ar ainda. E lá eu pretendo falar bastante sobre o Tanzu e sobre todas essas outras tecnologias que eu tenho atuado. E aí, assim que ele estiver no ar, eu divulgo tanto no LinkedIn quanto no Twitter. É a minha ideia de tentar participar um pouco mais junto à comunidade, né? Conseguir compartilhar um pouco de conhecimento aí com as pessoas. Eu acho que isso é importante. Eu já estou adiando esse projeto já tem tempo. Na verdade, eu já tenho até uns posts lá, mas eu não liberei o blog ainda para a internet, né? Ele está privado. Vamos lá. Dando início aqui à nossa apresentação, eu não quero ser enfadonho. A nossa agenda hoje ela vai contemplar a arquitetura básica do Tanzu, os pré-requisitos para a gente trabalhar com o Tanzu. Eu vou tentar demonstrar para vocês como a gente habilita ele e bem como uma breve demonstração aí de instâncias de pod e Tanzu Kubernetes Clusters, ok? Antes de mais nada, o que a gente tem que entender é que Tanzu não é um produto. O Tanzu sozinho, ele não é um único produto. O Tanzu, ele é um conjunto de produtos, ele é uma stack de produtos, assim como a família vRealize. A gente tem o vRealize Automation, vRealize Operations. O Tanzu é a mesma coisa. A gente tem o vSphere com o Tanzu, a gente tem o Tanzu Kubernetes Grid Services, a gente tem o Tanzu Mission Control, a gente tem uma série de produtos relacionados ao Tanzu. Então, quando a gente ouve Tanzu num cliente ou em um projeto, a gente tem que levar em consideração os objetivos e as expectativas dos clientes que pretendem implementar o Tanzu para que a gente adote a solução adequada. O Tanzu Mission Control, por exemplo, é um portal que ele é fornecido como serviço e a partir dele você consegue conectar sua infraestrutura vSphere e provisionar clusters Kubernetes. Então você tem um portal de acesso único e a partir de lá você consegue provisionar clusters com serviços que são necessários para esse cluster Kubernetes funcionar e fazer o deployment das suas aplicações, seja para teste, para o time de desenvolvimento ou aplicações produtivas. Já o Tanzu Kubernetes Cluster, você pode criar direto aí no seu cluster vSphere quando você habilita o Tanzu nesse cluster vSphere. No caso de ambientes de telco, existem ferramentas de automação que permitem que você crie clusters específicos. No caso de telco, a gente tem uma ferramenta chamada TCA, que é o Telco Cloud Automation. É como se fosse um VRA para o ambiente de telco. Ele permite que você faça ali o acesso ao o ambiente VC e faça o deployment de clusters Kubernetes customizados, né? Eles usam imagens específicas para rodar sistemas baseados em tecnologias de telecomunicação. Então, assim, existem várias vertentes quando a gente fala de Tanzu.
tá? E hoje eu vou tentar mostrar aqui para vocês o primórdio ali, o comecinho desse grande iceberg que é a família Tanzu no mundo VMware. Sinta-se à vontade para me interromper, tá? Para qualquer pergunta. Eu estou com um único monitor aqui, mas o Zoom ele avisa quando tem alguma notificação no chat. Eu tento responder vocês aqui durante a apresentação. Thank you. Thank you. Noted. Como é que funciona hoje que a gente mais conhece, né? A gente tem ali um servidor físico com... a gente pode ter ou não ali um sistema operacional em cima desse servidor físico, ou um hypervisor direto. E aí, dentro desse hypervisor, a gente tem os guest OS com as libraries e os binários necessários para a gente rodar uma aplicação. E a gente pode ter uma ou mais aplicações dentro de um guest OS, mas o repositório onde essa aplicação está rodando é uma VM inteira, com o sistema operacional, diretórios e tudo mais. A gente vai lá, instancia as aplicações e disponibiliza ela para que os usuários utilizem essas aplicações. Aí surgiram os containers. E aí, com os containers, a gente consegue fazer um isolation um pouco mais profundo. Nós podemos ter ali um servidor físico com um sistema operacional dentro dele, ou uma VM com um sistema operacional dentro dela. E dentro desse sistema operacional, a gente tem uma engine de container. A gente pode ter um Docker, a gente pode ter um containerd, e aí, através dessa engine, né, desse container, a gente consegue fazer um isolation de processos que são necessários para que uma determinada aplicação funcione. Essa tecnologia ela não é necessariamente nova, ela já existia em sistemas operacionais Linux há muitos anos, se eu não me engano, o nome era chroot, e ela permitia que você isolasse processos e você conseguia entrar dentro daquele processo. E se você desse um comando, por exemplo, um ps-f para ver os processos que estão ali dentro daquele isolamento que você criou, você só ia ver o seu processo de busca, porque não tinha outro processo rodando ali dentro. E aí, com a evolução da tecnologia e pesquisas, eles conseguiram criar aí a tecnologia que a gente chama hoje de containers. E aí, o que é um container? Ele vai operar dentro de uma VM ou de um host físico, mas ele vai ter esse isolation de processos. Então, se eu tenho um web server, uma aplicação web, e eu vou operar ela dentro de um container, quando esse container for criado, dentro dele só vão ter os processos que são necessários para a minha aplicação rodar. Então, eu preciso de um Apache, só vai ter o processinho lá do Apache lá. Eu só preciso de um NGX, só vai ter o processinho do NGX lá. Se você der um ps-f, você não vai ver aquela árvore de processos que a gente é acostumado a ver quando a gente roda esse comando em um ambiente Linux. Você só vai ver os processos que você precisa para que aquela aplicação funcione. E qual a vantagem disso? Uma das principais vantagens é a rapidez como a aplicação fica disponível para o usuário. É muito mais rápido eu reiniciar um processo do que eu reiniciar uma VM inteira ou do que eu reiniciar um host inteiro, um host físico inteiro. Vocês conseguem entender isso? Então, quando a gente tem uma aplicação e ela é distribuída em vários containers, uma aplicação web que está debaixo de um load balance, por exemplo, se eu tenho 10 containers embaixo desse load balance e um ou dois deles falham, o próprio sistema consegue ir lá e tirar esses containers que apresentaram falha e colocar dois novos, assim, numa velocidade surpreendente, a ponto de o usuário nem perceber que houve ali uma indisponibilidade de dois containers, coisa que talvez em uma VM ou em um host físico não fosse tão rápida por conta, né, de toda a demora ali no boot. Tem que subir o sistema operacional, subir os serviços das aplicações e tudo mais. Então, o container, de forma resumida, é isso. Ele permite que você faça ali um isolation de processos e bibliotecas e binários, né, que são necessários para que a sua aplicação funcione. E dentro de uma mesma VM ou de um host físico, você consegue rodar N containers e, consequentemente, N aplicações. E elas são totalmente dependentes. Se um container falhar, o outro não vai falhar. Não tem como um afetar o outro. Perfeito? Isso é uma explicação bem resumida de containers. Só que o que a gente tem que levar em consideração aqui?
Imagina que eu tenho um ambiente empresarial e dentro desse ambiente empresarial eu fiz a instalação do Docker em diversos servidores, sejam eles virtuais ou físicos, para que eu pudesse começar a trabalhar com containers. Ficaria muito difícil gerenciar todo esse ambiente, porque eu teria que acessar host a host e executar os comandos via Docker para trabalhar, né, com todos esses containers. E aí surge o Kubernetes. O que é o Kubernetes? O Kubernetes é um orquestrador, ele é open source, é um orquestrador que permite que você gerencie diversos containers e pods e nodes e tudo mais. Imagina que o Kubernetes é como se fosse o nosso vCenter, que gerencia os hosts SX. O Kubernetes ele é Certo. utilizado para que seja feito o gerenciamento ali de containers. Então, ao invés de você ter que acessar host a host, ou no caso do container, Docker a Docker, digamos assim, você conseguiria fazer o gerenciamento deles através de uma API única, que seria o Kubernetes. E aí a arquitetura do Kubernetes é a seguinte: ele tem o control plane, que é composto por geralmente 3 nós, que são chamados de master nodes, mas a gente consegue fazer o deployment standalone com um único master node. Mas em um ambiente empresarial, garantindo alta disponibilidade e performance, são recomendados pelo menos 3. E aí esses caras, eles trabalham em conjunto para garantir tanto alta disponibilidade quanto performance, né? Se a gente tem sistemas que interagem com esses containers através do Kubernetes e consome a API do Kubernetes, ele precisa ter alta performance, senão a gente vai ter um gargalo ali no gerenciamento. E aí, além dos master nodes, a gente tem o que a gente chama de worker nodes. E os worker nodes são os hosts, que podem ser tanto físicos quanto virtuais, que são os hosts onde são instanciados ali os containers ou os pods que vão rodar as aplicações em cima de Kubernetes, né, em cima de containers. Então, assim, a partir do Kubernetes, a gente consegue acessar ele através ali de uma API centralizada e fazer o deployment de worknodes e o provisionamento de aplicações, a customização de algum container, esse tipo de coisa. Eu não vou me estender muito nos serviços aqui do Kubernetes, mas esses são os principais. O Gateway API é por onde a gente faz a interação com toda a solução de container. A gente tem um banco de dados, esse etcd, é um banco de dados dinâmico ali para armazenar informações tanto dos masters quanto dos worker nodes. Um scheduler que auxilia aí no gerenciamento das atividades em cada um dos nodes, bem como dos masters, enfim, N serviços aí. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é a integração com os sistemas de CRI, que é esse Container Runtime Interface, e o CNI, que é o Container Network Interface. Se a gente precisar trabalhar, por exemplo, com o NSX-T, a gente vai ter que usar uma CNI para que haja essa interação, né? Essa Container Network Interface. Tá. E onde é que entra o vSphere com o Tanzu no meio disso tudo? Se a gente for olhar um ambiente tradicional de Kubernetes, a gente tem lá um ambiente que ele pode ser virtual, com NVMs, e essas VMs elas vão estar consumindo rede e disco. E aí, dentro dessas VMs, eu vou fazer a instalação ali do meu cluster Kubernetes. Então, cada VM dessa aí pode ser o meu worker node ou o meu control plane. Enfim, eu tenho ali X VMs e dentro dessas X VMs eu instalei os meus control planes e transformei algumas delas em meu worknode. E disponibilizei esse ambiente para que os meus desenvolvedores possam trabalhar neles. Como é que funciona? A gente vai ter aí um ambiente vSphere que vai ser gerenciado por uma equipe, e aí a gente vai ter que ter uma equipe específica e dedicada para gerenciar o ambiente Kubernetes. E aí, por fim, a gente entrega esse ambiente para os nossos desenvolvedores. Então, o time de vSphere, ele não tem acesso à camada do Kubernetes. Ele não sabe quantos recursos estão sendo consumidos, quem tem acesso ao quê e o que está rodando lá dentro. É simplesmente um grupo de VMs que estão rodando dentro de hosts SXI. Para o time de vSphere é isso que está lá. Então, o que a gente tem com o vSphere e o Tanzu?
Quando a gente habilita esse recurso no ambiente vSphere, a gente abstrai esse quadradinho cinza que vocês veem aí na imagem e traz ele para dentro da infraestrutura virtual. Então, o meu control plane, ele passa a ser um grupo de VMs que é criado automaticamente quando a gente habilita essa feature em um cluster vSphere. E aí, esse cluster vSphere, ele passa a ser chamado de supervisor cluster. Ele não é mais um simples cluster vSphere. Ele é um supervisor cluster que está habilitado para rodar ali serviços baseados em containers. E quando a gente habilita essa feature, o que é que acontece? 3 VMs são provisionadas e essas VMs, elas são a camada de controle ali do cluster Kubernetes. Imagina que são essas VMs aqui, esse control planer, perfeito? Uhum. E os hosts ESX são transformados em worker nodes. Então, quando você vai fazer o deployment de um pod, de um serviço em container, ele vai nascer direto ali dentro do host ESX. Eu vou demonstrar isso na demonstração para vocês logo em seguida, tá? E aí, quando a gente transforma esse cluster vSphere em um supervisor cluster, a gente tem a possibilidade de trabalhar com 3 tipos de workloads baseados em Kubernetes. A gente pode trabalhar com vSphere pods, que são pods tradicionais do Kubernetes, mas com algumas customizações para rodar em ambientes vSphere. A gente pode trabalhar com VMs baseadas em serviços. Eu não vou falar muito sobre esse segundo tipo de workload, mas essas VMS, elas foram criadas para rodar sistemas específicos que precisam de hardwares dedicados, por exemplo, ou um guest OS diferenciado. Preciso rodar um container, mas esse container tem que estar rodando dentro de um CentOS, não dentro de um PhotonOS, por exemplo. Aí eu posso usar VMS como uma possível solução. Eu quero criar workloads dedicados. Então, eu tenho ali o Tanzu Kubernetes Cluster. Também é uma possível solução que eu posso implementar quando eu habilito ali o vSphere com o Tanzu. E aí, esses 3 tipos de workloads, eles vão estar consumindo recursos da infraestrutura virtual, tanto computacional, em cima do ESXi, né? CPU e memória, quanto network, porque a gente pode estar interagindo ali com o NSXT, e quanto de disco. Se a gente tiver o vSAN, por exemplo, a gente pode trabalhar com o file service do vSAN e criar volumes persistentes, por exemplo. Perfeito? Maravilha, maravilha. Do que é composto? vSAN é uma solução bem maravilhosa. Sim, e a gente consegue fazer com que os clusters Kubernetes trabalhem com o vSAN. É uma novidade, inclusive muito usado aí também nas soluções de telco, tá? Aí do que é composto o Supervisor Cluster? O Supervisor Cluster é um cluster SX que ele foi preparado para rodar workloads baseados em containers. Então, o usuário, quando ele for interagir com esse Supervisor Cluster, ele vai ter ali um endereço de IP, que é um balanceador, né, que interage com as 3 máquinas que fazem o papel de control plane. E aí, através daquele endereço de IP, ele consegue fazer o login no ambiente, como se estivesse fazendo o login em um ambiente Kubernetes tradicional, e gerenciar os containers e pods que cabem a ele, né? A gente cria alguns namespaces, eu vou explicar um pouco mais na frente, e cria clusters ou pods para que os usuários consumam. Mas aí, qual é a diferença do Supervisor Cluster, da arquitetura do Supervisor Cluster para o Kubernetes tradicional? Quando a gente habilita o Supervisor Cluster, alguns processos são iniciados dentro dos hosts SX. Um dos processos é esse CRX, Container Runtimer for ESXi, se eu não me engano, é esse o nome. Para que você trabalhe com containers, você tem que ter um kernel baseado em Linux. Os hosts SXI, eles não têm mais esse kernel. Acho que a partir da versão 5.5 a gente abandonou de vez o Linux e trabalha com um kernel totalmente desenvolvido pela VMware. Então, eu não posso simplesmente chegar dentro de um SX qualquer e instanciar um container lá dentro. Eu preciso ter um pedaço do kernel Linux lá dentro. E aí a VMware, ela criou esse CRX para que esse pedacinho de kernel, essas features, esses binários que são necessários para a execução de containers, estivessem disponíveis dentro do host. Perfeito? A gente também ali tem um serviço que é instanciado, que a VMware chama de Spherelet. O Spherelet é responsável por traduzir comandos do kubectl, né, que é o kubectl, para dentro do host SXI. Então,
para que não fossem disponibilizados para os usuários uma série de comandos totalmente diferente do Kubernetes tradicional, a VMware faz essa tradução. Então, o usuário final ele vai digitar comandos Kubernetes tradicionais, que ele usaria em qualquer infraestrutura de container. E o vCenter, o sistema, automaticamente vai traduzir alguns desses comandos para as bibliotecas da VMware, que são essas bibliotecas que vem nesse conjunto de comandos, que é o Spherelet. São todos os comandos? Não, não são todos. A maioria dos comandos são tradicionais, mas existem alguns comandos que são específicos do ambiente Tanzu. E aí a gente precisa desse vSpherelet para que o sistema entenda o que esses comandos querem dizer. E eu vou mostrar para vocês também no decorrer da apresentação. O vSpherelet seria equivalente ao kubelet, certo? Isso, Porque só que o kubelet que recebe, que é o schedule que depois manda para o kubelet conseguir instanciar os containers, certo? É essa isso tradução. mesmo. Só que um não veio para substituir o outro. Pelo contrário, os Outro, dois certo. trabalham Pelo contrário, juntos. certo. Isso. Correto, ok. Os dois, eles trabalham juntos. Alguns comandos que a gente vai dar no kubelet, ele vai mandar para o Spherelet vai entender, porque o kubelet não conhece. Quem conhece é o Ok. Spherelet. Conhece o ok. Thank you. Perfeito. Pode interromper quando tiver pergunta, gente. E aí, o que a gente tem lá na Control Plane VM, que é criada quando a gente habilita o Supervisor Cluster? Os mesmos serviços que a gente tem na Control Plane VM de um cluster Kubernetes tradicional. A gente tem os serviços de API, o Kubernetes Service, o banco de dados etcd, a gente tem um Docker Service, mas a gente tem alguns serviços diferenciados. Como ali embaixo vocês podem ver, a gente tem o NSX NCP. É um dos serviços responsáveis por permitir a interação ali entre sistemas de container com o NSXT. Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação e essa aplicação ela precisar de um load balancer, automaticamente, quando eu criar essa aplicação dentro do meu ambiente vSphere, ele vai lá no NSXT e provisiona um balanceador para mim com as características que eu coloquei lá no meu arquivo YAML para que esse balanceador nasça. Então, eu não preciso que o administrador do NSX vá lá e provisione um balanceador para mim antes de eu criar a minha aplicação. Não. Através do meu comando kubectl ali, do meu comando, através do terminal de gerenciamento, eu já crio tudo. A aplicação, as regras de firewall, a NAT, se precisar, load balance, tudo. Tudo vai ser criado de forma automática, através da interatividade da interação, né, entre todos esses produtos. Aqui falando um pouco sobre o Spherelet, foi como eu comentei no início, ele interpreta alguns comandos que a gente dá a partir ali do kubectl para os hosts SX. Por exemplo, quando a gente vai criar um Tanzu Kubernetes Clusters, um dos comandos que a gente usa é o create Tanzu Kubernetes Clusters. Só que se você digitar Tanzu Kubernetes Clusters em um terminal kubectl tradicional, ele vai dizer para você que ele não sabe o que é isso. Eu não sei o que é um objeto do tipo Tanzu Kubernetes Clusters. Então, quando a gente digita esse comando através do kubectl e as Control Plane VMs recebem, o vSpherelet, ele traduz o que é esse Tanzu Kubernetes Cluster e ele entende que a gente quer criar, de fato, um Tanzu Kubernetes Clusters e começa a provisionar ali o cluster Kubernetes, baseado nessa tecnologia. Então, assim, é por isso que eu falei, o vSpherelet, ele não veio para substituir o kubelet, não, eles estão trabalhando em conjunto. Digamos que ele acrescenta mais alguns possíveis comandos para o kubelet. Ok. O vSphere Namespaces, ele funciona muito parecido com o namespace de um ambiente Kubernetes tradicional. Ele é responsável pela ali, a divisão de recursos dentro de um cluster. Ele também é responsável ali o gerenciamento de acessos. Então, por exemplo, eu posso permitir que um usuário tenha acessos a containers que estejam dentro de um determinado namespace, mas não dentro de outro namespace. Eu também consigo trabalhar com cota, gerenciamento de CPU, memória e disco, bem como a quantidade de pods e containers que pode rodar dentro de um determinado namespace, por exemplo.
vocês vão ver que a gente pode criar containers de N tamanho. Eu posso ter um container small, um container extra large. Eu posso bloquear, eu posso dizer, olha, nesse namespace aqui, você só pode criar containers médios, você não pode criar container large. Container large é proibido nesse ambiente aqui. A gente consegue fazer isso através dos namespaces. E o que é interessante é que, por se tratar de um ambiente vSphere, você não precisa fazer tudo isso via linha de comando. Pelo próprio vCenter, você consegue ir lá, criar o seu namespace e colocar os limites e os acessos que você desejar. Eu vou demonstrar isso na demonstração que a gente vai ter logo mais. O namespace também, pelo que percebi, pelo que mais ou menos deu para entender, é como se fosse como chama? O resource pool, certo? Resource pool. Também ele, sim, ele Isso, consegue dar aí umas limitadas, tem aqui as cotas, né? Ele isso, consegue pôr umas cotas para os isso, recursos, nesse caso, que são os pods. isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente for também comparar um namespace em cluster Kubernetes tradicional, ele também tem essas mesmas funcionalidades. Então, é como Certo. se fosse um pool de recursos que você disponibiliza para o usuário consumir, e aí ali você consegue restringir alguns acessos ou liberar outros acessos também, bem como gerenciar ali o número de recursos que aquele namespace pode consumir. Mas é uma ótima analogia, como se fosse um resource pool. E como eu falei, quais são os tipos de workloads que a gente consegue trabalhar aí dentro de namespaces gerenciados pelo o vSphere com o Tanzu? A gente pode criar vSphere pods, que são aplicações que são instanciadas diretamente nos hosts SXI. A gente pode criar VMS, que são VMs de serviços, nada mais são do que cluster Kubernetes customizados em guest OS diferentes, por exemplo, ou com uma imagem específica e customizada para alguma necessidade específica. E a gente também consegue criar Tanzu Kubernetes Clusters, que são clusters Kubernetes inteiro. Ele tem ali a control plane VM dele totalmente segregada do supervisor cluster, bem como os worknodes. Os worknodes não seriam mais os hosts SX, e sim as VMs que são criadas aí quando a gente cria o cluster Kubernetes. vSphere Pod. O vSphere Pod, quando a gente instancia um vSphere Pod, ele instancia uma VM dentro do hosts SX. Essa VM ela é baseada no Photon OS, mas ela inclui ali um kernel para-virtualizado, que é esse CRX. Você não consegue interagir com essa VM, você não consegue abrir a console dela, você não consegue dar power off, reset, você não consegue fazer nada. Mas ela aparece graficamente ali no vCenter para você visualizar. Você só consegue interagir com ela através da linha de comando. Se você acessar o host SX direto, fora do vCenter, aí você vai conseguir abrir a console dela e executar algumas tarefas. Mas assim, para nada que você vá fazer lá vai ser útil. Desligar, religar. Se você desligar, o sistema automaticamente vai criar uma nova e deletar que você desligou, por exemplo. Então, mesmo que você abra a console, não tem nem como você acessar ela, porque não existe uma senha e um usuário root para você acessar. Ela tem o mesmo nível de isolamento de uma VM comum, então processos e acessos de memória são totalmente isolados, e é um sistema baseado aí compatível com a iniciativa de containers abertos, né? A Open Source Containers Initiative, eu não me recordo a sigla em inglês. Yes, O, acho que é isso mesmo. o Tanzu Kubernetes Grid Service, né, que é o Tanzu Kubernetes Cluster, ele provisiona um cluster Kubernetes inteiro. O Guest também é baseado no Photon OS. Ele geralmente é instanciado dentro de um namespace. E ele tem ali a parte de controller e a parte de worknode. Então, quando a gente cria um Tanzu Kubernetes Grid Service, o usuário ele não acessa mais o namespace principal, ele acessa direto o cluster dele. E lá ele pode fazer o que ele quiser, ele pode destruir o cluster inteiro, que não vai afetar ali o supervisor cluster como um todo. Eu vou mostrar para vocês isso também na demonstração. Quando a gente vai criar um Tanzu Kubernetes Clusters, a gente tem que utilizar um arquivo YAML, e dentro desse arquivo YAML a gente coloca ali as especificações desse cluster que a gente quer criar. O mínimo que a gente pode ter é um control plane node e um worker node,
E a classe, né, o tamanho das VMs que são criadas, a menor é essa Best Effort Extra Small, que é um cluster pequenininho. Eu acho que ele tem uma CPU e 1 GB de memória, e sem reserva nenhuma. Então, se a gente tiver vários clusters dentro de um mesmo host SX, e eles competirem por recursos, não vai ter reserva, eles vão competir por esses recursos. Então, as principais informações é o nome do cluster, o namespace onde ele vai ser criado, a versão que a gente vai criar, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, a gente está usando a 1.20, a classe desse control plane, o storage class que ele vai ter acesso. O storage class nada mais é do que a política de disco lá, o storage profile que a gente cria no vCenter. E aqui a gente tem a CNI, que eu comentei com vocês. Até as versões, não me recordo, eu acho que até o update 2, a gente estava para utilizar só o Calico, mas nas últimas versões aí a gente já está utilizando o Antrea. Então a gente tem duas possibilidades, o Calico, o mais comum, mas agora também o Antrea, que é o que a VMware tem recomendado, porque o Antrea está sob nossa responsabilidade, inclusive existem aí uma série de webinars que falam um pouco sobre o Antrea. Depois vale até a pena dar uma olhadinha lá nos nossos webinars, porque tem muita coisa legal sobre esse Antrea. É uma ferramenta que permite a interação aí dos clusters Kubernetes com a ferramenta de gerenciamento de rede, como por exemplo o NSXT. E aí esse bloco que vocês estão vendo aqui embaixo, o CIDR de serviços e pods, são as redes que vão ser utilizadas para a criação de serviços e para a criação dos pods. A pod, essa rede vai ser utilizada para a interação entre eles. E aí, se eu criar dentro desse pod uma aplicação web que precise de um load balance, por exemplo, ele vai consumir um IP dessa rede de serviços. Obviamente, quanto maior o range, mais pods e mais serviços vocês podem criar. Ok. Uma dúvida em questão Claro? na parte da rede. Ok, eu sei que o CNI andei a testar o Kubernetes Vanilla. Eu sei que networking, ok, tem Calico, sim, Calico, tem Antria, mas nunca testei. Tem, acho que é Weaves, né? Acho que também tem Weaves Network. Eu pensei que nesse caso, quando fosse para usar alguma dessas redes, algum desses networks, eu pensei que o Tanzu em si usasse o NSX. Nesse caso, não é isso. Ele usa o Andrea para comunicar com o NSX, é isso? NSXT, sorry. Isso, tanto o Calico quanto o Antrea, eles conseguem consumir as APIs do NSXT, mas você não vai colocar ali onde está escrito Calico NSXT, por exemplo. NSXT, Você vai ter ok. que usar uma dessas bibliotecas, um desses plugins de CNI. Hoje a gente suporta CNF, tanto ok. o Calico quanto o Antrea. Ok, ok, Não ok, sei, ok. não sei se existe algum projeto próprio da VMware de CNI, não tenho certeza. Eu acredito que seja o Antrea, inclusive. Sim, parece que eu entrei assim, parece que é este. Ok, thank you. Agora falando um pouco sobre as diferenças do Supervisor Cluster, que é quando a gente faz a instância dos pods ali direto no SXI, para o Tanzu Kubernetes Clusters. Quando a gente vai fazer a instância de pods direto no host SX, a gente vai ter que... Ele é instanciado dentro do host, ele não tem nenhum tipo de customização. Então, a configuração que você tiver no seu host SX é a configuração que o pod vai ter para que ele possa trabalhar. Você também só trabalha com uma versão pré-definida de Kubernetes, porque quando você habilita o vSphere com o Tanzu, ele vai te perguntar qual versãozinha lá você quer utilizar. E geralmente ele utiliza a última versão que tiver disponível ali para o seu ambiente vSphere. Então, sempre que você fizer uma atualização do vCenter, ou até no caso do próprio Tanzu, que sai antes do vCenter, ele vai atualizar as bibliotecas dentro dos hosts SXI e vai utilizar aquela versão. Então, se você tiver uma aplicação que precisa rodar com uma versão inferior do Kubernetes, você não vai conseguir rodar ela direto no host SXI.
Uma das vantagens que a gente tem do Supervisor Cluster é um forte isolamento de recursos e segurança. Afinal, o container está sendo instanciado ali direto no host SXI. E a vantagem mais óbvia é o fato de você poder fazer o deployment do pod direto no host e não dentro de uma VM. Quando a gente cria ou trabalha com o Tanzu Kubernetes Cluster, a gente tem a possibilidade de escolher a versão do Kubernetes que a gente vai instanciar. Então, dentro do mesmo ambiente, eu posso ter a versão 1.20, 1.19, 1.18, 1.17, 1.21, 1.25. Eu posso ter N versões de Kubernetes ali interagindo entre si. Se você tiver alguma aplicação que ela precisa ter o nível de root para trabalhar, você consegue fazer isso dentro do Tanzu Kubernetes Cluster. Você consegue criar namespaces dentro desse Kubernetes Cluster de forma customizada, gerenciar o nível de acesso à camada de controle, e você também pode utilizar serviços do tipo Node Port, que você não consegue utilizar ali no Supervisor Cluster. De maneira geral, é isso. Deixa eu seguir aqui. Legal. Quais são os pré-requisitos para a gente utilizar ali o vSphere com o Tanzu? Primeiro, você tem que ter pelo menos 3 hosts SX, 4 se você for trabalhar com vSAN. É importante que você tenha o vSphere HA e o vSphere DRS habilitados. Se você não tiver essas duas features habilitadas, quando você for fazer o deployment, o sistema vai dizer que você não tem clusters compatíveis. E ele vai dizer, olha, você até tem, mas eu não posso usar porque o HA e o DRS estão desabilitados. Você precisa habilitar. Você tem que ter uma Content Library, e essa Content Library é onde você vai colocar as imagens que vão ser utilizadas para fazer o deployment do Tanzu Kubernetes Cluster. É interessante que você tenha uma storage compartilhada entre todos os hosts e que você tenha ali uma storage policy, né, um profile de disco que você possa utilizar para quando você for fazer o deployment dos pods ou do Tanzu Kubernetes Cluster. É o storage profile lá que a gente cria no próprio vSphere. O sistema Vicente. detecta isso no próprio vCenter. Exato. Você consegue pôr qualquer coisa que você coloque lá, qualquer profile com características específicas, você consegue colocar lá e o sistema ele vai detectar. Você tem que ter permissão no cluster como um todo, né? Permissão de configuration no cluster inteiro. E com relação à rede, a gente pode trabalhar hoje com 3 possibilidades. O NSXT, o mais recomendado para ambientes produtivos, mas você também consegue trabalhar com usando o vSphere, o VDS do vCenter tradicional, utilizando como solução de load balance o HA Proxy e o NSX Advanced Load Balance, né, que é o AVI, o AVI. A desvantagem dessa segunda opção é que, assim, com o HA Proxy, com certeza não é recomendado para ambientes produtivos. Geralmente se usa isso para fazer uma demonstração, uma POC. E não é automatizado. Você tem que ir lá e criar o HA Proxy, configurar ele todo certinho, porque o sistema não vai fazer isso para você de forma automática. Na verdade, trabalhar sem ser com NSXT dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que deixar uma série de coisas pré-definidas, que levaria muito tempo para eu explicar na apresentação. O que eu posso fazer quando eu estou trabalhando com NSX? Você pode trabalhar com vSphere Pods, você pode trabalhar com Tanzu Kubernetes Cluster, você pode usar o Harbor Embedded, que é criado de forma automática dentro do vCenter, ele é embutido, né? E você pode usar load balances automáticos. Quando você utiliza o HAProxy, o VDS tradicional, você só consegue trabalhar com Tanzu Kubernetes Cluster, você não consegue instanciar vSphere Pods. E para soluções de balanceamento, você só consegue utilizar o HAProxy ou o NSX Advanced Load Balance. Então, a gente tem uma série de restrições aí quando a gente não utiliza uma solução de SDN. Pré-requisitos, quando se trabalha com NSXT, a gente precisa de pelo menos 5 IPs para as Control Plane VMs. Por que 5? A gente tem 3 Control Plane VMs, certo? E aí a gente vai precisar de pelo menos 4 IPs. Por quê? Cada VM vai pegar um desses IPs e a gente vai ter um IP que vai ser o IP VIP.
e aí vai sobrar um único IP. Esse IP que sobra é para o processo de upgrade. Quando a gente faz o upgrade do Supervisor Cluster, ele vai fazer o provisionamento de uma Control Plane VM atualizada e vai consumir esse IP que está sobrando. E aí ele vai desligar uma das VMs da versão antiga e liberar o IP dela. E aí ele vai usar esse IP que ele liberou para fazer o deployment da segunda VM atualizada. E assim ele vai fazendo até ele substituir as 3 VMs por 3 VMs mais atuais. Então, assim, mesmo durante o processo de atualização, a gente não tem uma disponibilidade do ambiente de gerência. Ele vai sendo atualizado gradativamente até que tudo está na versão mais atual. A gente tem que ter uma rede de gerência, NTP e DNS configurado. Nós precisamos ter VLANs para os endereços de TAP dos SXI, EDs e para fechar a conectividade, seja via rota estática ou a rota estática ou BGP ou SPF entre o NSXT e a rede física. A MTU, isso é mais para o NSX, pelo menos de 1.600, mas a gente recomenda geralmente 9.000. 9.000. Isso. E aí... Jumbo frames, né? Isso, a gente recomenda Jumbo frames. Para os vSphere pods, a gente recomenda um bloco de endereços de pelo menos /24, e aí, de novo, quanto maior o bloco de IP, mais vSphere pods você pode instanciar. E para os serviços do Kubernetes, um /16. Para egress e ingress, pelo menos um /27. Mas, de novo, quanto maior, mais serviços você consegue instanciar. Aqui, para habilitar o Tanzu, muito fácil. A gente clica lá no menu do vSphere Client e no botão de Workload Management. Clique em Get Started. Seleciona se a gente vai estar trabalhando com NSXT ou com a rede tradicional do vCenter. Se a gente escolher NSXT, ele vai te dar ali uma série de pré-requisitos que você precisa cumprir, né, para que você consiga habilitar o Workload Management. Então, DRS e H habilitado, você tem que ter um Storage Policy e uma Content Library. E aí aqui você consegue selecionar os clusters que estão compatíveis para que você habilite o vSphere com o Tanzu. Nesse caso aqui, o Hack 01 tem 3 hosts. A gente também pode acessar o vCenter e rodar esse comando, e aí ele vai te mostrar quais clusters são compatíveis e quais não são, e por que eles não são compatíveis. Então, se você não vê lá na interface gráfica por que ele não é compatível, você pode rodar o comando e ele vai te falar, olha, não é compatível porque o HA não está habilitado. Não é compatível porque o seu cluster não está falando com o NSXT, por exemplo. Aqui a gente seleciona o tamanho da control plane, e aí cada tamanho permite que você gerencie um número X de pods. Se eu não me engano, mesmo essa versão Thinning aí, ela permite que você gerencie, acho que 1.000 pods. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Então, imagina o Large, permite que você gerencie aí um número de pods infinito. Aqui ele pede para você informar as políticas de discos que você pretende utilizar. Então, para Control Plane Nodes, você pode colocar um disco mais rápido. Para o Image Cache também, um disco mais rápido. Para Ephemeral Disk, você pode colocar um disco mais inferior, por exemplo. Ou colocar tudo numa mesma política de disco, não tem problema. Depois ele te pede para você informar as configurações da rede de gerenciamento. Então, o port group, onde o sistema vai estar conectado. Lembrando que essa rede ela é provisionada pelo NSX, tá? Então, você tem que ir lá no NSX e criar uma rede de gerenciamento lá para ser consumida pelo Kubernetes. Você vai colocar ali o endereço IP que você quer começar, a máscara, o gator, o DNS, o domínio opcional e o NTP. Por fim, vem a parte do gerenciamento da rede de workload, a rede onde os workloads vão estar conectados. A gente seleciona ali um VDS, um Edge Cluster do NSXT. Você consegue, opcionalmente, criar ali um FQDN para acessar o seu ambiente Tanzu. Você tem que informar o DNS, e é aqui que a gente coloca aqueles blocos de IPs que eu mencionei lá nos pré-requisitos. Os IPs que vão ser utilizados pelos pods, pelos serviços, bem como a rede de egress e ingress.
Aqui a gente forma a Content Library, que vai estar interagindo com esse ambiente. Pode ser uma mesma Content Library para todos os clusters vSphere que sejam habilitados para trabalhar com Kubernetes, não tem problema nenhum. E aí começa o processo de configuração. O processo de configuração ele demora um pouco, ele dá um monte de erro, então não se surpreenda se durante a configuração começar a aparecer um monte de falha. Ele realmente dá um monte de erro porque ele fica tentando chamar as APIs do Supervisor Cluster, e essas APIs elas não ficam disponíveis assim de forma rápida, demora um pouquinho. Depois que está pronto, aí a gente tem aí o endereço IP para acesso e o status de config status running. Feito isso, a gente já consegue criar um namespace e começar a provisionar pods ou cluster Kubernetes dentro desse namespace. Falando um pouquinho sobre troubleshooting, geralmente a gente tem dois tipos de erro quando a gente vai habilitar o Tanzu. Primeiro é DNS, as control planes VMs elas têm problemas para resolver nomes, ou elas têm problemas de roteamento e não conseguem chegar no DNS. E o segundo problema mais comum é erro de horário, né? Tanto no vCenter quanto nos hosts, ou no NSXT, hproxy, bem como nas control plane VMs. Então, é importante que a gente acesse a control plane VM em caso de falha e verifique se tudo está funcionando como deveria estar. A gente consegue acessar a control plane VM clicando ali no cluster que teve o Tanzu habilitado, vindo em Configure Namespace Network. Aí esse Starting IP Address é um endereço IP para você acessar ali o seu cluster Kubernetes. E aí a gente tem que acessar o ambiente com o usuário root, né? Você precisa acessar a VM do control plane e ver se ela está conseguindo chegar na sua rede. E como é que a gente pega a senha desse cara? A gente acessa o nosso vCenter e roda um script chamado decrypt k8 pwd.py. Ele já vem por padrão dentro do vCenter. E você vai conseguir ali pegar o endereço IP e a senha para você acessar uma control plane VM. E aí, quando você coloca lá sshroot@ip e cola a senha que você pegou com esse script, você está dentro da VM do Supervisor Cluster. É importante que, apesar de ser público esse acesso a essa VM, é importante que você não modifique nada, porque em caso de modificações, mesmo a pasta que você cria lá dentro, se você precisar envolver o nosso suporte global, eles não vão interagir, eles vão pedir para que você faça o redeploy de todo o ambiente. E aí, se você tiver algum pod ou algum cluster Kubernetes pendurado lá, você vai perder tudo. Mas isso é interessante, eu mesmo já precisei fazer esse nível de troubleshoot, acessar a control plane VM. Por exemplo, um erro de rota, não está conseguindo chegar no DNS, não está conseguindo chegar no servidor de NTP. É por aqui que você pega. E aí aqui ele mostra, né? Aqui já dentro da control plane VM, ele dá um NSLookup e ele tenta pingar pela interface de serviço o IP do DNS. Então ele está conseguindo chegar lá tudo certinho, está funcionando. Nesse caso aqui, troubleshoot de NTP é validar que as configurações de timer estão devidamente configuradas. Sinceramente, eu nunca peguei erro de NTP, erro de DNS e rota eu já peguei bastante. Não fala isso, porque no ambiente vSphere, erros, se tens o NTP não sincronizado, o DNS sempre vai haver algum problema que você pode não saber de onde vem, mas tem problema. É só dar uma olhada no DNS ou NTP. Estão sempre ligados os problemas. É isso. O erro de rota mais comum é que como a rede é utilizada utilizando o NSX, às vezes as pessoas criam lá o segmento, mas esquece de permitir que a rede suba, né, para a rede física. Então, da rede física, você não consegue chegar na rede do NSX. Aí é comum acontecer. Então, é bom ficar ligado. As principais logs que a gente consegue ver é dentro do vCenter essa var log VMware WCP e a WCP svc.log. É a log que a gente acompanha durante a fase de instanciamento lá, durante o processo de enablement do Supervisor Cluster. Então,
Se você tiver um erro de DNS ou você tiver um erro de acesso, você vai conseguir ver nessa log. Como eu falei, aquele processo de enablement, ele pode demorar até uns 40 minutos. Aí demorou 2 horas, o negócio continua reportando um monte de erro e não vai para frente nem para trás. Dá uma olhada nessa log que tem alguma coisa acontecendo. E ele não vai falhar, ele vai ficar dando retry várias vezes. E aí você só sabe que tem um erro quando você acessa essa log. E a outra log que é interessante de ver já é dentro da Control Plane VM, né? Você acessa lá com aquele usuário root e aquela senha gigante. E aí no caminho var log VMware IMC, você consegue ver algumas informações lá também. E assim, essas são as referências que eu utilizei aqui nessa apresentação, pessoal. Eu falei um pouco rápido porque eu sei que a gente tem um tempo limitado e eu também não quero cansar vocês. Essas foram as referências que eu utilizei, são portais que vocês podem acessar para poder aprender um pouco mais, não só de Tanzu, mas Kubernetes tradicional também, tá? Alguma dúvida antes da gente partir para a demo? Do meu lado, não pode fazer. Eu tenho algumas sim, mas acho que é melhor continuar com a demo. Vou pôr depois só. Vou expor depois. Perfeito. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela ainda, um terminal preto? Eu não sou dia a dia. Terminal preto é linha de comando. Sim, conseguimos Isso. ver. Deixa eu logar aqui no vCenter e mostrar para vocês. Quanto de recurso precisa para fazer uma demo desses? Porque eu sei que tens NSX aí, e só NSX é um stack bem pesado. Por conta do NSX aí, eu acho que se você tiver um host com 4 CPUs e 32 GB de memória, você já consegue. É um pouco lento, mas consegue. O ideal era de 8,64. Ok. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu cluster 3, que está com o workload aliás, com o serviço de workload habilitado, perfeito? Então, a gente tem aqui 3 hosts, e a gente tem aqui, eu criei aqui o namespace vmug mo01 e vmug mo02. Tudo bem? Dentro desses namespaces é onde a gente cria os pods, bem como os Tanzu Kubernetes Clusters. Perfeito? As VMs de controle, as control planes, são essas 3 aqui. Supervisor Control Plane 1, 2 e 3. E aí, como eu falei para vocês, cada uma delas pega um IP, mas uma delas ela pega um IP a mais, que seria o IP de VIP. Nesse caso aqui, essa é a minha maquininha aqui. E aí, se a gente acessar o IP via URL, a gente vai acessar aqui o Kubernetes CLI Tools. É um portal que permite que a gente faça aí o download das bibliotecas que a gente utiliza para poder trabalhar com o vSphere, tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade de baixar tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para macOS, perfeito? Ele detecta o sistema operacional de onde você está acessando e sugere o que você faça o download aí para a versão. No caso, eu tenho esse Jump Server Windows, mas a gente vai fazer toda a interação aqui pelo um Jump Linux, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Para acessar o ambiente, a gente tem que utilizar esse comando aqui. Deixa eu copiar e colocar no terminal. O que é que esse comando faz? Eu estou falando aqui, ó.
eu quero logar em um ambiente vSphere, eu estou passando o endereço IP e eu estou passando para ele o usuário que eu vou utilizar para estar acessando o ambiente. E aí, como vocês podem ver, eu tenho uma flag chamada Insecure Skip TLS Verify. Isso é porque o certificado desse cluster Kubernetes não é um certificado confiável, é um certificado autoassinado. E aí, para que o sistema ele consiga acessar o ambiente ignorando o certificado, eu coloco essa flag. Antes de acessar o ambiente, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui os namespaces. E aí, se você vier aqui em Permissions, melhor dizendo, aqui em Summary, você consegue ver as principais informações sobre esse namespace. Primeiro, o namespace ele está ok, ele está ativo. E aqui eu consigo colocar as permissões. Lembra que eu falei que não precisa gerenciar permissão por linha de comando? A gente consegue gerenciar por interface gráfica. Eu posso vir aqui em Manage Permissions, Add, e aí eu pegar o meu usuário, por exemplo, vilab.local, colocar aqui, eu posso editar, e eu coloco aqui, a Menezes. Tá aqui. Pronto, já dei acesso para esse usuário e ele pode editar. Vou editar, ok. Aqui em Storage, eu consigo dizer quais discos, quais políticas de disco esse namespace tem acesso. Então, se eu tiver aqui aquela classe de disco é Silver, Gold, eu consigo vir aqui e selecionar, olha, esse namespace só vai ter acesso a discos do nível Silver. Eu coloco aqui, por exemplo. Aqui em Capacity and Usage, eu consigo editar limites. Eu posso limitar esse namespace de, olha, você só vai ter acesso a 1000 MHz de CPU, a 10 GB de memória e a 1 TB de disco. Eu consigo fazer essa limitação por aqui. E aqui em VM Services, eu consigo dizer quais os tipos de cluster Kubernetes que ele consegue criar aqui dentro. No caso, como aqui é laboratório, eu escolhi as duas versões menores, né? É o Best Effort Small e Extra Small, que tem o número de CPUs baixo e também não tem nenhuma reserva. Mas vocês podem ver que a gente pode ter aqui, ó, clusters Kubernetes com 16 vCPU, 128 GB de memória e 100% da memória reservada. Ou seja, eu posso rodar uma série de pods dentro desse cluster com garantia total de reserva. Perfeito? Posso fazer isso via linha de comando também? Também é possível. Vamos lá. Acessei aqui o meu ambiente, ele vai me pedir a senha. E assim, a interação com o AD é automática, tá, gente? Então, se você colocar um usuário de AD, você pode vir aqui e colocar, ao invés de administrator@vSphere, colocar o seu usuário, @seu domínio e a sua senha. E ele vai autenticar sem problema nenhum. Tomara que o laboratório não tenha caído, porque estava em manutenção esses dias. Não, é impressionante que sempre que eu vou fazer apresentação e tem demonstração, eles fazem alguma manutenção no laboratório e cai tudo, eu tenho que reconstruir tudo. E aí o pessoal o pessoal acha que eu tô brincando, vai. Meu, toda vez dá algum problema no laboratório, mas não é maldade. Ó, já deu um internal cyber error aqui. Deixa eu ver o que tá errado aqui. Não tem nada errado. Demo nunca foi fácil. Demo nunca é fácil. Aí, ó, agora logou, tá vendo? Aí aqui, quando você loga no primeiro momento, ele te mostra os contextos que você tem acesso. Contextos são clusters Kubernetes. Só uma questão. Uma questão. O IP do login server é de um supervisor, é isso? É o IP de load balance do supervisor cluster. Ok, certo, sim, porque ele tem que fazer a chamada, sim. Okay. Isso, é como se você estivesse acessando o control plane do cluster Kubernetes tradicional. Okay, aí, sim. quando você acessa, ele vai te dar aqui como é que eu posso dizer? Os contextos que você tem acesso para trabalhar. Então, são namespaces ou clusters Kubernetes que você já tem aí no ambiente e que você consegue trabalhar. Nesse meu ambiente, eu estou fazendo um teste com o Tanzu Community, que eu falo um pouco sobre ele para vocês no final. E aí, como ele está instalado aqui, eu acesso também por esse Jump Server, ele já me mostrou ele aqui também, tá vendo? Mas vamos dizer que eu quero trabalhar com esse contexto aqui, que é o vmodmos 01.
Então, ele já me fala aqui como é que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que dar um kubectl config use context. E aí eu coloco o contexto que eu quero usar, que no caso é o namespace vmugmos01. Pronto, eu estou dentro do vmugmos01 e tudo que eu fizer no Kubernetes agora vai nascer dentro desse container. Aí aqui dentro desse container, aqui dentro desse Jump Server eu tenho uma aplicação que é essa daqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui para explicar para vocês. É uma aplicação em 3 camadas. Em 4 camadas, na verdade. A gente tem 3 porque uma delas é redundante. A gente tem a camada de banco de dados, a gente tem a camada de aplicação e a gente tem a camada de interface do usuário. Perfeito? E aí, o que esse cara vai fazer para mim? Ele vai criar. Tá conseguindo ver ou a letra tá muito pequena? Eu consigo. Mas Ele vai se criar puder aqui. aumentar um pouco, acho que seria melhor, só para... Então, deixa eu abrir aqui, ó. Eu acho que fica mais fácil. Melhorou um pouco? Muito. Ótimo. Então, aqui, olha, isso é um arquivo YAML que é necessário, né, quando a gente está trabalhando ali com o Kubernetes, são esses arquivos que dizem o que vai ser provisionado. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou criar um serviço do tipo cluster IP, ele vai falar na porta 6379 e quem vai utilizar ele é um servidor Redis. Aqui eu estou falando que eu vou criar um serviço do tipo cluster IP também, só que esse vai falar na porta 5432 e quem vai utilizar ele é um aplicativo chamado YableDB. A mesma coisa aqui, só que para o container YAML App Server. E aqui, por fim, eu vou criar um serviço do tipo Load Balancer, e quem vai utilizar ele é o YAML UI, ou seja, esse serviço aqui é o que o usuário final ele vai ter acesso. Aí aqui embaixo eu estou criando um deployment. O deployment ele é composto por N containers. Eu posso ter um deployment e dentro dele ter vários containers. Nesse caso aqui eu vou criar um deployment chamado YAML e dentro dele eu vou ter um container também chamado YAML e ele vai baixar a imagem desse Harbor aqui. O Harbor é um repositório de imagens. Ele pode ser deployado tanto externamente quanto eu posso utilizar uma versão embutida, que no caso é a que eu estou usando, é esse aqui. Ele é um pouco mais limitado por ser embutido. Deixa eu logar de novo. Por ser embutido, perfeito? Então aqui está faltando um monte de menu que não é disponível nessa versão. Porque é um pouco mais limitada. E ele cria um projeto para cada namespace que você cria aqui. Então eu estou dizendo Não aqui que eu vou... sabia dessa versão. Então é Que bem legal. versão é essa? Eu Que não versão lembro. é? Eu sei que Arbor é open source, eu já consegui instalar, baixar, mas não sabia que tinha uma versão limitada em que não tinha tantas features assim. É aqui, ó. Você habilita aqui nesse menu, ó. Você clica no Cluster Configure Image Registry. E aí você consegue dar um Enable aqui. E ele é tudo baseado em container, tá? Tá aqui, ó. Esses são os pods do Harbor, ó. Ok. Então é algo que ele gera sozinho, ok? Ele cria sozinho, isso. Ok. Mas você pode ter o seu. Eu tenho o externo aqui também, ó. O meu tá Sim, aqui, tá vendo? eu sei que também existe o externo, assim, que é uma fera, que é bem melhor. Isso, Arbor ele é tem bem algo mais recursos. extraordinário. Uhum. Extraordinário. Aí, continuando aqui, aqui o repositório onde você vai baixar e a porta que ele vai utilizar para se comunicar. Nesse caso é 80. E assim vai com todos os serviços. Perfeito? Só que aí, aqui eu vou fazer o deployment disso direto no ESXi. Então, eu vou até deixar a telinha aberta aqui para vocês verem como é rápido. Dentro desse vmugmos 01, vão começar a surgir uma série de VMs, essa aplicação. E aí, como é que eu faço para poder? Eu já estou no contexto vmugmos 01, então, kubectl apply
"-f de file, e aí eu vou pegar o meu arquivo, deploy YAML on vSphere pod. E aí ele vai começar a fazer o deployment para mim. Pronto, olha as VMs nascendo aqui, tá vendo como é rápido? Aí se eu vier aqui, dar um kubectl get pods, já estão no ar, status running. Running. É Se super eu der um rápido mesmo. kubectl get services, vocês vão ver que eu tenho aqui um serviço para o Redis, um serviço para o Web Server, um serviço para o DB e um serviço para o Load UI. balance. 3 deles são cluster UI, são cluster IP, desculpa, e um deles é load balance. Se eu pegar esse IP aqui e colocar aqui, http, Da aplicação, né? a aplicação tem que estar disponível. Olha ela aí. Viu como é rápida? Rápido. Muito rápida. O que é fascinante de containers e Kubernetes é isso aqui, num instante a aplicação levanta, num instante fazes destroy, num instante escalas, é tudo muito prático, não tem boots, Isso. não tem aquela demora toda. E aí, se vocês verem aqui nos pods, eu estou falando que o meu UI, eu só preciso de um pod, mas aí é como você falou, isso aqui está debaixo de um load balance. Se esse site começar a ter alto nível de acesso e eu quiser fazer 10 deles, eu crio 10 pods e eu coloco os 10 dentro do mesmo balanceador. Load E aí balance. vão ter 10 pods aqui trabalhando e as pessoas vão interagindo com o meu site, não vai ter problema nenhum. E estão trabalhando. Se falhar, eu tenho mais 9 e o 10º vai ser recriado. E nada vai acontecer. O usuário dificilmente vai sentir a disponibilidade. Ah, eu quero destruir. Como é que eu faço? Aí você pode vir aqui, kubectl get deployments. Aí ele vai te mostrar cada um dos deployments que ele tem aqui. Deixa eu voltar aqui para o Vicente para vocês verem como é rápido. Então, como é que eu deleto? Kubectl delete deployments. E aí eu coloco os caras que eu quero deletar. Pronto, tá deletando. Olha lá, já desligou o Redis. E aí ele sai terminando. Olha lá, já deletou o Redis. E ele sai terminando e deletando todos os pods. Esse cara aqui, esses pods que a gente criou aqui para essa aplicação, eles estão rodando diretamente no host SX. Eu não criei um cluster Kubernetes, eu não criei nada. Ele está rodando direto no host SX. Entenderam? Deixa eu recriar aqui um novo. Deixa ele só terminar de deletar ali os pods, que os nomes são iguais, eu não quero que dê conflito. Olha lá, ele já está fazendo o deployment, já fez, kubectl get pods de novo. Ainda está criando. Ainda está no pending. Pronto, já está disponível. Está aqui o IP da minha aplicação, beleza? Se eu clicar aqui, ó, na VMzinha que ele criou, tá vendo que a interface é diferente de uma VM tradicional? E quando eu clico aqui em Actions, eu não tenho ação nenhuma, porque é limitado. E ela é pequenininha, uma CPU 512 MB de memória. Tá vendo? Simples. Ah, mas eu quero criar um cluster Kubernetes. Tudo bem. Aí a gente indica ali, ele indica em que node está também, né? Em que ESXi ele está. Sim, esse está rodando no 7. Isso. Isso. Nesse caso, todos nasceram no 7, mas não necessariamente eles precisam cair no mesmo host, tá? Estar no mesmo host, certo. Aí eu quero criar um cluster, para finalizar aqui, um TKG cluster. Aí tem o mesmo arquivo aqui, ó, só que ele é para criar um TKG cluster. Aí lembra que eu falei que o vSpherelet, ele adiciona alguns comandos ao kubelet. Isso aqui, ó, o kubelet não sabe o que é isso, mas o vSpherelet sabe. Então, quando você digita isso no terminal, ele entende que a gente está falando de uma coisa que ele sabe o que é, por causa do Spherelet. O que eu estou falando aqui nesse arquivo? Que eu vou criar um cluster 03, no namespace 03. Esse não é o arquivo que a gente vai usar, não, tá? É só um exemplo. A versão do Kubernetes que eu estou criando e o tamanho dele
o disco que eu vou estar utilizando tá aqui, tá? Isso é tanto para control plane quanto para os worker nodes. A rede que eu vou utilizar, que pode ser Calico ou Antrea, e o bloco de IPs que eu estou reservando para cada um deles. No nosso caso aqui, eu tenho um outro arquivo. E aí, como é que eu faço? kubectl apply "-f", aqui, deploy tkg cluster. E aí, deixa eu já vir aqui para vocês. Esse demora um pouquinho mais, porque é uma VM inteira que ele está fazendo o Ele deploy. cria VMs, né? É, Isso. Aí eu vou dar um entendi. enter aqui. Ele vai criar, ó, deixa eu dar aqui um watch, kubectl get tanzu kubernetes clusters. Ele está começando aqui, ó, a preparar para criar o meu cluster Kubernetes. Ele vai criar aqui uma VM de control plane e uma VM de worker node, na versão 1.20.9. E olha aqui, ó, ele já criou, é como se fosse um resource pool, tá vendo? TKG vmugmos 01, que é Tanzu Kubernetes Cluster. E aí aqui dentro ele vai criar as VMs, tanto a working node quanto a control plane. Olha aqui, ó. Já começou a fazer o deployment da control plane. Eu falo que demora, mas é assim, coisa de 5 minutos, sabe? Comparando com containers, simplesmente é Ah, não, uma se você eternidade. for. Sim, sim. Mas aí aqui, por exemplo, quando é que eu criaria esse cluster? Quando eu quero criar uma aplicação, eu preciso rodar uma aplicação que precisa ter nível de root, ou quando eu quero criar uma aplicação que precisa ter um cluster Kubernetes dedicado para ela. Existem muitos casos assim. Por exemplo, em ambientes de telco, imagina que eu vou ter lá o fornecedor A e o fornecedor B. Você não vai, o fornecedor A ele não vai querer instalar os containers dele no mesmo cluster que o fornecedor B. Então você fornece um container para o fornecedor A, aliás, um cluster para o fornecedor A, e fala, olha, tá aí, faz o que você quiser, e fornece um cluster para o fornecedor B e fala, tá aí, faz o que você quiser. E um container que vai estar rodando no cluster A não vai interferir no container que está rodando no cluster B. Ok, muito bom ter questão de interatividade. Enquanto TKG. ele vai criando, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. A VMware ela tem uma iniciativa open source, a gente interage bastante com essas iniciativas. E para quem tiver interessado em aprender um pouco mais sobre o Tanzu, a gente tem o Tanzu Community Edition, que inclusive sofreu uma atualização recentemente. Vale muito a pena dar uma olhada, pessoal. A documentação é bem robusta, ensina como instalar e configurar. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo para o meu blog sobre o Tanzu Community Edition. E aí ele cria um cluster Kubernetes inteiro para você. Aqui, ó, eu tenho 3 nós de control plane, 3 nós de gerência, e eu tenho 3 nós de control plane para os workloads e 3 nós de workload mesmo para poder fazer o deployment das minhas aplicações aqui dentro. A interatividade e o gerenciamento desse cluster é muito similar ao que eu mostrei aqui na linha de comando para vocês, com algumas diferenças que são as voltadas ali aos comandos que são específicos do Tanzu. Então, por exemplo, Tanzu Kubernetes Cluster é um negócio que você só vai ver em cluster Kubernetes da VMware. Você não vai conseguir rodar esse comando em um cluster Kubernetes tradicional, por exemplo. Certo. Eu já queria testar o Community Edition do vSphere, mas depois acabei desistindo e nunca mais consegui. Mas cheguei a testar a versão Community Edition com Docker. Docker eu consegui testar. Fiz o deployment local. Foi bem simples. É só baixar ali o binário, correr aquilo, escolher o Docker Host, ele faz deployment bem rápido e sobe um cluster, já tem um cluster, é bem simples mesmo. Achei bastante prático também. Bom, perfeito. Aí aqui ele está fazendo o deployment do cluster Tanzu Kubernetes. No caso, um control plane e um worker node. Ainda não está pronto, mas só para mostrar aqui para vocês e a gente já encerra.
Para acessar esse cluster especificamente, aí o desenvolvedor, ele rodaria esse comando aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Só que ele desse o ready aí para eu mostrar, antes de sair da tela. E aí, de novo, né? Tem ações muito restritas. Você não consegue fazer muitas coisas, tá vendo? Ó, não consegue dar power on, nem power off, nem nada. Muito restritas. Você só consegue manipular por linha de comando. E vocês podem ver, ó, a gente tem Tanzu Kubernetes Clusters interagindo num namespace que já tem vSphere pods, ou seja, já tem Sphere aplicações aqui pods. rodando. Elas podem trabalhar em conjunto. Não tem problema, não. Pronto, ó, o cluster está pronto. Tá vendo aqui que o status ready tá true? Tá true, 5 minutos, E aí, 4. para acessar, é o mesmo comando que a gente dá para acessar o vSphere como um todo, mas aí a gente coloca que vai acessar especificamente um cluster Kubernetes. Então, Tanzu Kubernetes Cluster Name, e aí você põe o nome do cluster que você criou. Ele vai te pedir o mesmo usuário e senha, o meu já está salvo aqui, o usuário. Pronto, estou dentro do meu cluster. Aí eu posso dar aqui, ó, kubectl config use context, e aí eu coloco aqui o nome dele. E aí tudo que eu fizer agora vai ser dentro do meu Tanzu Kubernetes Cluster. Se eu der um kubectl get services, ele vai me mostrar aqui serviços que são relacionados ao cluster Kubernetes. Então tá aqui, ó, o meu Kubernetes Cluster API tá aqui o IP e o supervisor ele tá none aqui. Se eu der um kubectl get pods, eu acho que é all namespaces. Aqui, ó, são todos os pods relacionados ao meu Tanzu Kubernetes Cluster. É o meu cluster Kubernetes inteiro. Esse aqui eu posso destruir, fazer o que eu quiser, que ele não vai afetar essas 3 VMs aqui embaixo. Esse cluster são só essas 2 VMs aqui, ó. Então aqui eu posso fazer o que eu quiser que não vai afetar nada. Perfeito? Perfeito. Bom, eu tinha essa demonstração para vocês, pessoal. Eu não consegui preparar algo muito mais robusto para a demonstração por causa desse problema que a gente teve no laboratório recentemente. Mas espero ter conseguido aí passar para vocês algum conhecimento. Existem uma série de outros recursos aí do Tanzu que eu espero poder compartilhar com vocês, seja através de blog ou das redes sociais. E é isso aí. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem falar sobre Tanzu ou qualquer outro produto que eu possa conhecer, fiquem à vontade aí para entrar em contato. Principalmente pelo LinkedIn, que é a rede social que eu mais utilizo. Exato. Eu te procurei no Twitter, tive que procurar. Falei com a Juliana, com a Ju, sorry. Ela que depois disse que o Atos nas redes, só LinkedIn mesmo. Isso, eu vou pôr o Twitter no ar quando eu colocar o blog no ar. E o meu Instagram não tem nem foto minha. Eu só fiz para garantir o nome mesmo. Aí eu preciso colocar aí as coisas no ar. Mas eu Ok, pretendo fazer isso esse mês aí sem falta. boa, boa. Assim, eu gostei, eu já tinha um pouco noção dessa solução e realmente é algo para mim fascinante. Ah, mas, no entanto, o vSphere, nesse caso, o vSphere with Tanzu, como foi apresentado, é mesmo na ótica do vSphere Administrator, né? Em colaboração com devs ou com quem seja na partilha do cluster ou criação do Kubernetes, certo? Eu, antes de ir para outras questões, também gostaria de aproveitar, te pedir, não sei se tens o conhecimento, de partilhar numa próxima ocasião o Tanzu na vertente
do portfólio, né, dos produtos do ecossistema. Eu sei que Tanzu tem um portfólio bem forte para build de serviços. Isso acho que é mais do lado de dev, já, a entrar para o lado do DevOps, né? Aquela colaboração, aquela cultura. Acredito que o Tanzu, como um portfólio, se encaixa. Então, numa próxima ocasião, não sei se o Atos é o mestre orador disso ou tem um outro colega que está familiarizado e é expert nessa Não, perfeito. vertente. A gente pode falar sobre esse assunto, sim, sem problema nenhum. A gente conversa direitinho os temas que você quer que eu traga e a gente elabora uma apresentação e apresenta numa próxima oportunidade, sem problema nenhum. Aliás, Certo, já agradeço o convite. certo, né? Tem o Tanzu, acho que é Tanzu Service Mesh, tem o Mission, é o Critical Mission, né? É o Tem Mission um Control. Mission Isso, Control, certo? São isso. coisas que eu li, aliás, eu fiz a certificação Associate e achei que são coisas mesmo de grande valor, podem enquadram-se melhor nessa trend, ou nesse mundo que estamos de cloud native. Acho que são coisas, são soluções fantásticas mesmo. Então, gostaria de ver. Eu só já vi algumas demos assim, estudei aquele nível, foi low level, não fiz a professional, e acho que é algo que vale a pena. Então, Perfeito, eu consigo thank you. elaborar um material para apresentar para vocês. Thank you. Vou ficar à tua espera, eu vou te incomodar mais lá à frente. Tá Quanto bom. à apresentação, no tal, eu te agradeço pela presença. Eu tinha uma dúvida que depois é capaz de explicar, né? Que era, era em relação mesmo à utilização do TKG e o vSphere Witanzo, né? Eh, Queria saber mesmo qual é o use case, o caso de uso do TKG. Sei que em 2022 ou 2023 ainda estar a fazer deployment de VMs, não sei se ainda faz muito sentido fazer deployment de tantas VMs, apesar de ser algo automatizado pelo próprio, pela própria criação do cluster, mas acredito que é algo que estamos a tentar diminuir. Estamos a fazer mais containers, né? Sim, mas é que existem aplicações que precisam ser isoladas ou precisam ter um nível de privilégio muito grande, né? Aí a gente pode criar um cluster ali dedicado sem problema nenhum também. É uma possibilidade. E muito provedor de serviço oferece, por exemplo, tem muito provedor de serviços de cloud que oferecem containers as a services. Então, Uhum. o cliente contrata a empresa e fala, olha, eu preciso que você me venda clusters Kubernetes para eu acessar e eu criar os meus pods e containers lá dentro. E aí você consegue criar um portalzinho de automação, inclusive as nossas ferramentas já faz isso, o VRA, o vCloud Director, e o usuário simplesmente vai lá e pede um cluster Kubernetes, o cluster nasce, ele acessa e cria o que ele quiser lá dentro. E se ele destruir o cluster dele, é só o dele, não vai afetar os demais. Boa. Ou surgiu depois uma dúvida, mas acho que não faz sentido, porque há essa questão da próxima versão do Kubernetes perder suporte ao Docker, né? Devido àquele fluxo Ah, do isso, Docker eu ouvi Shim. falar disso daí também. Sim, só que o vSphere não utiliza o Docker, certo? Tem aquele Não, CRI, CRX, né? isso, a Então gente não isso não utiliza o Docker, afeta, né? isso. Yeah. Não, não afeta, não. Não afeta. Pô, pô, A pô. gente tem uma engine própria para rodar o container. Muito bom. Do meu lado, acho que é tudo. Não, também surgiu uma questão que foi quando estava a falar do troubleshoot, para ver os logs, é que surgiu-me a questão o Tanzu, o Tanzu no geral, como um todo.
também como que chama? Os produtos do Verilize conseguem integrar-se aqui, tipo o login site, o VerOps para dar suporte para podermos Ah, ver o workload, ver logs. consegue em partes. Por exemplo, o Supervisor Cluster, os logs que são gerados pelo vCenter, eles podem ser mandados para o login site e para dentro do VROPS. Mas quando se trata de um Tanzu Kubernetes Cluster, aí não, você precisa colocar um pod, é um container que você vai colocar lá dentro para que ele pegue essas logs e encaminhe direto para o login site. Geralmente a gente utiliza o Flintbeat, mas Certo. existem sistemas específicos que têm os próprios sistemas para encaminhamento de log. Inclusive pelo Tanzu Mission Control, por exemplo, se você for fazer o provisionamento de clusters Kubernetes, ele já vai fazer o cluster com essa feature, se você quiser. Você pode fazer o deployment do cluster, já fazer o deployment de um repositório, fazer o deployment do Flintbeat para ele encaminhar as logs, fazer o deployment de um CNI para ele interagir com o NSXT, você já consegue fazer tudo por um único portal. Então, assim, o container em si, quando você cria o cluster, ele é totalmente isolado, mas você consegue fazer com que ele mande algumas logs ali para fora, assim, se tiver acesso de forma direta, senão você precisa criar ali, instalar um aplicativo para fazer essa coleta de logs e o forward para um login site, por exemplo. E aí, geralmente, é o Flintbeat. Boa, ok. Mas Flintbit tem... é open source, certo? É open source também, mas tem Naquele no stack caso do... do VROPS, tem um Content Pack, tá? Que permite que você faça o gerenciamento ali e o monitoramento de containers, pods, independente de ser um vSphere pod ou um Tanzu Kubernetes Cluster. Você instala ele o Content Pack no VROPS e aponta ele para a camada de gerenciamento do Kubernetes e ele preenche lá com todas as informações relacionadas ao ambiente Kubernetes. Dá para fazer sim, é bem legal, inclusive. A visualização é muito bonita. Ele vai num nível bem profundo ali, até chegar na aplicação. Ok. Todos, thank you. Eu acho que não vi nenhuma questão no chat. Uh, do meu lado, muito obrigado mais uma vez. Não sei se alguém no chat tem algo para dizer, mas muito obrigado. Eu vou depois te contactar para planejarmos de novo a nova apresentação. Nesse caso, eu sei que eu gosto muito do dance, pelo menos já, como disse, fui ler e é trend, é uma coisa boa, é algo mesmo de grande valor. eh, Chamam de é application modernization, né? Ele se enquadra nesse pilar aí, então é algo que pelo menos para essa comunidade eu vou querer trazer e mostrar como é que está, como o mundo de TI está. Então, thank you. Eu sei que Ok? também em Brasil são ca- hã? 16 agora, é isso, né? Aqui 16, aqui é 3h30, 3h30 da tarde, 15h30. 13 e meia. 3, ok, 3. Acho que não sei se devia estar a trabalhar, por isso, muito obrigado pelo seu tempo. Não, que isso. Estou disponível aí sempre, seja para apresentar ou se tiver alguma dúvida, qualquer um de vocês aí, podem tentar falar comigo pelo LinkedIn, pelo menos até as outras redes sociais estarem disponíveis. Podem entrar em contato que eu tento ajudar, e seja para apresentar ou tentar ajudar aí com o que eu puder, tá? E mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança e pelo convite para fazer essa apresentação. Espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento para vocês. Thank you, Atos. Thank you. Muito obrigado. Até a próxima, Obrigado. então. Até a próxima, gente. Bye, bye. Obrigado.